Vamos ler novamente? O bom samaritano. Ele inicia no capítulo 3, verso 25, nós estamos tratando do versos 30 até 37. Ele diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semimorto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita o levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu dele. E chegando-se, pesou-lhe aos ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 que parece ter sido próximo do homem, que caiu às mãos dos salvadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, porque usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu igual. Amém? Ore em espírito nesse momento para que Deus venha abençoar a sua vida e a minha vida através da sua palavra. Possamos aprender um pouco mais sobre a palavra do samaritano e também referindo-se à pessoa bendita, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Deus. Está dando para ouvir bem, não está, irmãos? Está dando para ouvir bem, né? Então dá para nós falarmos sem usar o microfone. Amém? Na semana passada, nós falamos sobre algumas atitudes que o bom samaritano teve para com aquele homem caído à beira do caminho. E hoje nós vamos falar também um pouco mais. Dentro das atitudes, nós pudemos então ali estar olhando e vendo o que representava mesmo o bom samaritano, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite nós vamos ver, dentro da própria passagem, a preocupação do bom samaritano. Ele não só teve algumas atitudes, mas ele ficou preocupado com aquele homem. Se nós lermos o texto acompanhando, nós podemos ver que ele mesmo cuidou daquele homem durante uma noite. E no dia seguinte, ele entregou na mão do hospedeiro e até deixou 2 denários para que ele pudesse então suprir as despesas que aquele homem poderia estar criando para ele. E quando ele voltasse, se tivesse ultrapassado o limite, ele estaria então novamente indenizando aquele hospedeiro. Isso também refere-se à pessoa de Cristo, meus irmãos. Para pela nossa vida, ele pagou a nossa vida, ele carregou sobre si as nossas necessidades e ele vai voltar para nos indenizar também com a vida que ele comprou para nós, a vida eterna. O maravilhoso nome do Senhor Jesus. Então, a primeira situação que nós podemos ver dentro dos processos que aquele samaritano teve, segundo a palavra de Jesus, é que ele chegou perto daquele homem e fez questão de parar e de procurar saber e entender a situação daquela pessoa. Vamos entender bem, o samaritano não se dava com os judeus, eles eram inimigos. Nós encontramos também esta orientação quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não éramos amigos de Deus. As pessoas que estão debaixo da ira de Deus, que estão vivendo no pecado, que são escravos de Satanás,
eles estão amando o mundo. Quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Não é que Deus torne inimigo da pessoa, mas é a pessoa que torna inimigo de Deus por amar o mundo. Então veja, se passou o sacerdote, passou o levita, que fazia parte da mesma situação daquele homem, e não fez nada por ele, o samaritano poderia ter feito o mesmo. Se o sacerdote, o levita, não fez nada, o que eu tenho que fazer? Então veja, meus irmãos, que olhando desse prisma, olhando para a situação, nós vamos ver também que Jesus fez a mesma coisa. Jesus, em primeiro lugar, ele nos salvou, de acordo com 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim a palavra: e isso também se aplica a Cristo, ele salva, aleluia, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então veja, da mesma forma que aquele homem não tinha nenhum tipo de história com aquele moribundo à beira do caminho, Jesus também, nós não tínhamos nenhuma história com ele. Nós não tínhamos nada de relacionamento com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador. Mas ainda assim ele veio, ele tomou sobre si a responsabilidade de nos salvar, e diz a palavra que ele nos salvou não segundo as nossas obras. Aquele homem caído à beira do caminho talvez também não tenha feito nenhuma boa obra para o bom samaritano, mas mesmo assim ele se compadeceu dele. Da mesma forma, Deus compadeceu de nós, e Jesus também se compadeceu de nós, pagou por nós um preço que nós não poderíamos pagar. E diz a palavra que não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria obra e determinação. Então Jesus fez tudo que nós não poderíamos ter feito. Ele fez por nós. Como da mesma forma o samaritano fez em favor daquele homem que estava à beira do caminho. Também, em segundo lugar, dentro da preocupação do bom samaritano que se aproximou daquele homem, nós vemos Jesus também nos dando a paz. Porque aquele homem caído à beira do caminho, ferido, roubado, com muitas dores, automaticamente ele estava perdido com a sua paz. Ele estava automaticamente sentindo que seria o seu final. Mas da mesma forma, Jesus também nos abençoou com a paz, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo, não se turbe o vosso coração, diz o Senhor Jesus, nem se atemorize. Já pensou a situação daquele homem caído à beira do caminho, ferido, machucado, pelo que podemos entender na parábola? Ele estava bem ferido mesmo, bem machucado, e tinha sido roubado pelos seus bens. Aquele homem estava totalmente perturbado, totalmente atemorizado. Ele talvez, na sua mente, ele pensava que estava realmente chegando ao seu final. Mas diz a palavra que nós também estávamos assim. Mas Jesus veio, nos salvou, comprou-nos para Deus e deixou-nos a paz. A coisa mais importante que o homem tem, essa é a maior riqueza que o ser humano pode ter, é a paz. As pessoas não valorizam a paz, mas a paz é a maior riqueza que o homem pode ter. E a paz que vem de Jesus. A paz é cara, meu irmão. A paz é caríssima. Se nós soubéssemos avaliar o preço da paz, nós não chegaremos a um denominador comum. Por isso que as nações gastam bilhões e bilhões em armamento para manter a paz entre elas. Não é assim que acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, gasta só de armamento por ano 400 bilhões de dólares em armamento para o seu exército, para manter o quê? A paz entre outras nações. Então, se nós analisarmos o preço da paz, ela é caríssima. Ela não tem preço. Imagine cada país, cada exército de cada país, quanto que eles não gastam anualmente comprando armamento para manter a paz. Agora nós recebemos, irmãos, gratuitamente, porque o preço que foi pago por ela para nós também é incalculável. Foi o sofrimento e a morte.
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor. Ainda dentro desse primeiro pensamento, de acordo com Isaías 41, versículo 10, diz assim: o Senhor, não temas, porque eu sou contigo. Então, aquele homem caído à beira do caminho, ele encontrou um amigo inesperado naquele momento. Como nós também encontramos um dia este amigo de Jesus que nós não esperávamos. Foi ele que nos achou primeiro, foi ele que nos encontrou primeiro, foi ele que se aproximou de nós primeiro, que estávamos não só feridos, mas mortos em nossos delitos e pecados. E ele aproximou de nós. Ele está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra firme. Então, da mesma forma que o bom samaritano trouxe paz para aquele homem, trouxe a companhia dele, como o Senhor está dizendo: eu sou contigo. Então, o bom samaritano pegou aquele homem, aproximou dele, atuou ali a necessidade dele, acompanhou ele até a hospedaria, fez tudo em favor dele. Assim também Jesus fez por nós, irmãos, para que ele pudesse dizer a mim: você não temas, porque eu sou contigo. Deus é com você, Jesus é com você, o Espírito Santo é conosco. Então nós não precisamos temer. E estamos vendo esses dias aí, estamos obedecendo às autoridades, mas o que as pessoas cristãs estão atemorizadas por causa desse problema, dessa pandemia aí, se fala mais dela aí nos meios das conversas das pessoas do que de Jesus. E Jesus ficou em segundo plano, fala-se mais dela. E o que aparece de médicos, de enfermeiros na televisão, agora todo mundo sabe tudo, todo mundo conhece tudo, todo mundo pode dar ali palavras de orientação. Estamos esquecendo de que nós precisamos confiar no nosso Deus. Porque não importa, Ele é Deus que vive nos mortos. Se nós estivermos aqui, Ele é o nosso Deus. Se nós dormirmos, Ele também é nosso Deus. É verdade que temos que fazer a nossa parte, temos que resguardar, mas não ficar atemorizado. Porque ninguém sabe a qualquer momento que pode pegar isso. O médico do meu cunhado, que é médico de pneumatologia, que é médico de pulmão, da parte de respiração do pulmão, ele pegou nos olhos dirigindo o carro. Ele disse que dirigindo o carro, entrou pelo vidro e pegou nos olhos dele. Então veja, ninguém sabe, é invisível. A pesquisa americana comprovaram que a grande maioria das pessoas pegaram a doença em casa, não na rua. Então veja, nós temos que confiar em Jesus, irmãos. Ele está dizendo para mim e para você: não temas, porque eu sou contigo. Então, não temos pandemia sem a pandemia, porque Deus está com a gente. Não temos que nos preocupar. Ele diz: não te assombres. Quantas pessoas estão vivendo assombradas nesses últimos tempos? A melhor coisa para nós fazer é o seguinte: o ano 2020 não existiu. A melhor maneira para nós se livrarmos disso é não existir o ano 2020. Não existirá durante a existência da nossa vida humana, porque não existiu mesmo. Tudo parou, tudo aconteceu ao contrário. As pessoas não podem ir em casamento fazer festa, não podem ir em aniversário fazer festa. Nós não podemos estar reunidos muito como deveríamos estar. Então, as firmas pararam, quebraram, os pobres mais pobres ficaram. Então veja que esse ano praticamente parou. Agora, quem é que parou ele? Foi a mesma pessoa que disse para mim e para você: não temas. Só Deus tem poder para fazer o planeta parar. E o que Deus fez foi parar o planeta, para acordar a humanidade. E olha, paz, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz que quando começar a falar de paz e segurança, eis que repentinamente vem o fim. Então, eu não estou afirmando que somos o povo do arrebatamento, mas eu acredito que sim. Porque agora Israel e os palestinos estão assinando acordos de paz entre eles, para haver paz entre eles. E a palavra diz: quando começar a falar que a paz e a segurança, eis que de um momento para o outro, o Senhor pode aparecer. Glória a Deus. E nós devemos estar preparados para esse momento. Ele diz também: não te assombres. Por que não nos assombrar? Porque eu sou teu Deus.
Não te assombres, porque eu sou teu Deus, diz o Senhor. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Então veja, meus irmãos, Jesus faz conosco tudo que o bom samaritano fez com aquele homem. Ele acompanhou aquele homem, ele cuidou daquele homem, cuidou do seu ferimento, levou para um lugar seguro, curou dele, tratou dele a noite inteira, deixou um dinheiro para pagar a despesa dele. A mesma coisa Jesus faz por nós, irmãos. Nós só temos que crer e confiar no poder dele. Ainda dentro desse primeiro pensamento, em Êxodo capítulo 33, verso 14, diz assim: o Senhor respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então, meu irmão, o Senhor é comigo, o Senhor é com você, e o Senhor nos dá descanso. E se tivermos que passar por esse problema dessa enfermidade, Ele vai estar com a gente também na enfermidade. Foi o que o próprio cunhado do meu filho, passando 37 dias internado, e passando por respirador, fazendo aquele fluido, eu não gosto de falar o nome do pescoço, para poder ali ser tratado e alimentado. Ele disse que, olha, o maior sofrimento dele não foi a enfermidade, apesar de sofrermos. Eles foram os maltratos que os médicos e as enfermeiras fizeram para ele. Então eu senti muita dor, muito sofrimento. Eu fui maltratado, e olha, hospital particular. Se você acha que enfermeira era mal criada, sem educação, fazia sofrer dor. E quando mexia para tentar dizer que ele não podia falar, que estava doendo, ela falava: não toque em mim, não toque em mim, abaixa essa mão. Então ele disse: irmãos, o sofrimento dele foi maior com os seres humanos do que com a doença. Graças a Deus está recuperado, porque Deus ouviu a tua oração. E graças a Deus, ele e a mulher agora se converteram. Até a filha deles era professores no Espiritismo, na obra de Macumba. Professor das crianças que fazem parte dele. Hoje, ele e a mulher se converteram. Valeu a pena passar por todo esse sofrimento. E Deus soube como tratar e trazê-lo à sua presença. E o Senhor está dizendo: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então nós temos, irmãos, isso não é uma palavra, é uma força de expressão. É a palavra de Deus, é Deus falando. E Deus não volta atrás, Ele não mente. E se a minha presença vai contigo, a presença dele está contigo. Nós temos que acreditar que a presença dele está conosco, não importa o que possa acontecer. Ainda dentro desse primeiro pensamento, a letra D diz assim: ele nos guarda, de acordo com Judas 1,24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para apresentar com exultação e imaculados diante da sua glória. Então o Senhor é quem nos guarda, da mesma forma que o bom samaritano socorreu aquele homem que colocou sobre o seu animal. Dá para entender o que, quando nós lemos nas entrelinhas da palavra, se ele colocou sobre o animal dele, automaticamente o bom samaritano foi andando. Ele foi puxando o animal. O lugar que era dele, ele deu para o homem, que estava caído à beira da estrada. Não tinha como os dois andar juntos. Então, dá para nos subentender que ele colocou o homem deitado sobre o animal e foi puxando o animal até os pés. Então, nós temos que entender que, da mesma forma, Jesus é poderoso para nos guardar de tropeçar e para nos apresentar a Ele em glória diante dele naquele maravilhoso. Em segundo lugar, diz a palavra que o homem atuou-lhe as feridas. O homem cuidou das feridas daquele homem que tinha sido maltratado pelo salteador. Meu irmão e minha irmã, quando nós chegamos à presença de Deus, o ladrão da nossa alma, o ladrão das nossas vidas, tinha nos machucado, tinha nos ferido, tinha feito tudo que podia fazer de mal contra nós. E assim o Senhor nos encontrou naquele dia. E assim existem milhares e milhões de pessoas lá fora que estão da mesma forma, que precisamos falar de Jesus, para que elas também possam ser socorridas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra nos diz que da mesma forma que aquele homem cuidou dos ferimentos daquele moribundo, em Isaías 53, verso 5, também diz a palavra: mas ele foi transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, da mesma forma que o bom samaritano cuidou dos ferimentos daquele homem, Jesus também cuidou dos nossos ferimentos espirituais, que tem como nome pecado, que tem como determinação de Deus inimizade diante dele. E em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então nós vemos, irmãos, que quando uma pessoa está debilitada, ela aceita todo tipo de ajuda. Já perceberam? Quando uma pessoa está debilitada, você precisa ajudá-la e ela aceita ajuda. Por exemplo, as pessoas idosas, as pessoas enfermas que não podem se locomover. O caso deste homem que estava ferido à beira do caminho, ele não tinha condições, segundo nós podemos entender depois, de ter a ação por ele mesmo. Uma pessoa debilitada, ela se coloca espontaneamente e sem nenhuma reação na mão das pessoas que vai socorrer. Assim também diz a palavra, que na nossa fraqueza é que Deus trabalha com o seu poder. Porque eu vou dizer uma coisa para você, você não consegue ajudar duas pessoas que são poderosas, que são fortes. Elas não conseguem se unir, elas não conseguem ter ali uma boa aliança, porque todos os dois estão chocando, porque todos os dois têm poder. Então, da mesma forma, é assim que Deus age com a gente. Todo o poder é dele e toda a fraqueza é nossa. Agora, juntando a nossa fraqueza com o poder de Deus, tudo nós podemos, através do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em terceiro lugar, diz o texto que ele passou azeite e passou vinhos nas feridas causadas pelos ladrões e salteadores na vida daquele homem que estava caído à beira do caminho. Da mesma forma que o azeite representa a unção do Espírito e o vinho a alegria, diz a palavra que Cristo derramou sobre nós a unção do seu Espírito Santo. Ele não somente pagou o preço, não somente curou as nossas enfermidades, mas ele derramou o bálsamo de Deus, o Espírito Santo, para saciar, para alimentar e para trazer a cura completa. Em 1 João 2, 27 diz: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a unção vos ensino a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, da mesma forma que aquele homem precisou que o seu socorrista pudesse ungir as suas feridas, e também o Senhor nos ungiu, para podermos viver e depender somente dele e viver nele e através dele. Em 1 Coríntios 1:21 diz: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, veja, meus irmãos, que na sabedoria de Deus nós não podemos conhecer, o mundo não pudesse conhecer a sabedoria de Deus, porque diante de Deus, irmãos, por mais inteligente, por mais sábio que seja o ser humano, é um ignorante diante de Deus. E a sabedoria de Deus sobre toda a criação, em todo o mundo físico e espiritual. Mas o que Deus fez, com a sua própria sabedoria, Ele abençoou e nos salvou de uma maneira. Tanto é que quando as pessoas se convertem, uma das primeiras coisas que ela passa a ouvir das pessoas mais próximas é: agora ficou louco, agora ficou cantando uma vez, agora virou crente, não é assim? Porque é na loucura que nós acreditamos, é loucura acreditar, que o mundo não acredita assim. Então, quando nós acreditamos e aceitamos Jesus, nós passamos a ser chamados de pessoas sem limite. E tem muitos casos até que os familiares nem aceitam mais a pessoa. Eu estava vendo um comentário aí de um estudo bíblico em que o pastor estava dizendo o seguinte: eu estava ali para realizar o batismo e de repente eu vi que tinha uma jovem que tinha 13 anos de idade que queria ser batizada. E ele disse que aquela menina chorava o tempo todo,
Ele batizando as outras pessoas, mas preocupado com elas. Isso, meu irmão, não é uma história acontecendo. Preocupado com aquela menina que estava chorando. E quando chegou no momento dela, ela falou: por que você está chorando desse jeito? Ele falou: pastor, está vendo esse tanque? A hora que eu sair daqui, eu não tenho mais casa para morar. E meu pai me disse: se você batizar, você não entra mais dentro do carro. E ele disse: pasme, aconteceu. Ela chegou na casa dela, bateu na porta. O pai disse: você se batizou? Então, bateu a porta na casa e falou: que disse? Você não entra mais, não é mais minha filha. E ele disse: até hoje, ela mora na casa de um irmão, de uma família da igreja, que assumiu, pegou e está cuidando dela. Agora ela é maior de idade, né, igreja? Mas o pai não aceitou dentro da casa. E por quê? Porque para o mundo é loucura. Eu ouvi, irmãos, o testemunho de uma pessoa dizendo que o pai disse para a filha: eu prefiro ver você se prostituindo do que dentro da igreja sendo crente. Falou esta frase para a filha. Então, quando nós aceitamos Jesus, irmãos, porque Deus criou em nós esta loucura sábia dele, para que nós pudemos servir e aceitar a pessoa que nosso Senhor e Salvador. E aí, em 2 Coríntios 12, 9 diz: então, ele me disse, a minha graça te basta. Então, vamos viver nessa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em quarto lugar, diz a palavra: ele colocou sobre o seu próprio animal. Dentro do texto, nós entendemos que ele colocou aquele homem sobre o seu próprio animal. Está dentro do versículo 24. Da mesma forma, Cristo também age dessa maneira para conosco. Ele garante isso a nós em Efésios capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aquele homem estava moribundo, ferido, semi-morto. O bom samaritano o ajudou, pegou e colocou sobre o seu animal. Agora você e eu estavam como? Como que nós estávamos? Dentro do texto, o que diz? E juntamente com ele nos ressuscitou. Nós estávamos mortos espiritualmente diante de Deus, irmãos. E para o morto não existe mais nenhuma coisa a fazer, senão o poder de Deus. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus ressuscitou o nosso espírito. E hoje estamos assentados com ele onde? Nos lugares celestiais. Estamos aqui neste banco, mas diante de Deus estamos nas alturas. Aleluia. Diante de Deus, ele já está nos vendo na eternidade. Aleluia. Diante de Deus, o nosso representante está sentado ao lado dele, à direita dele nos céus. Ele nos ressuscitou, estávamos mortos, e nos fez assentar em lugares celestiais. Aleluia. Louvado seja o maravilhoso nome do Senhor Jesus. Em quinto lugar, diz o texto que aquele bom samaritano levou para uma estalagem. Ele não deixou-o abandonado na beira da estrada ferido. Ele levou para um lugar seguro, onde ele pudesse estar guardado e protegido, para não ser roubado ou ferido novamente até morto. Da mesma forma que ele levou para a estalagem, Cristo também nos leva para um lugar seguro, de acordo com Isaías capítulo 32, versículo 2. Diz assim: a cada um servirá de esconderijo contra o vento. Ele é o esconderijo seguro nosso contra o vendaval da vida. Ele é também refúgio contra as tempestades que nós enfrentamos em nossa vida. Também ele é torrente de água em lugares secos. É nele que nós nos alimentamos, nos alegramos e vivemos. E também é de sombra de uma grande rocha em terra seca. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos para Jesus como uma grande montanha, uma grande rocha, em lugares sedentos, para vista na sombra dele, para a glória do seu santo e bendito nome. Aleluia. Esse texto está, no acabou de ler nesse momento, em Isaías 32, 2. Entra bem ainda dentro do pensamento da estalagem. Cantares, capítulo 2, verso 4. Diz assim: leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Então Jesus não somente nos leva para uma estalagem, mas ele trouxe-nos a presença de Deus para o lugar do banquete. E o seu estandarte sobre nós é o amor. Então ele nos ama, ele nos perdoa porque ele nos ama, ele suporta-nos porque ele nos ama.
porque nós só apontamos com Ele, por mais tempo que vive, nós só apontamos com Ele, mas por amor. Ele nos ama e por amor Ele nos entende e nos suporta. E vai nos levar a adorar com Ele. É verdade que Ele vai transformar, para não continuarmos assim, mas vai levar-nos para adorar com Ele no eternidade. Em sexto lugar, diz a palavra que Ele cuidou do homem. O bom samaritano cuidou do homem. Da mesma forma, os salvos em Cristo não são abandonados por Jesus. Ele permanece seguro na sua própria mão poderosa. João 10:28 diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará. Então, da mesma forma que aquele homem cuidou dele, Jesus também cuida de nós. E ele está dizendo que ele já nos deu a vida eterna. Temos que acreditar nisso e viver por isso. Que nós, mesmo que morremos fisicamente, não iremos morrer eternamente. E ele também nos advertiu que aquele que está nas mãos dele, ninguém conseguirá tirá-lo do seu. É verdade que, seguro nas suas mãos, quanto mais força o inimigo fizer para nos tirar dele, mais força ele vai fazer para segurar. Mas é verdade também que, se nós quisermos sair, ele vai abrir mão. Se a pessoa quiser sair, ele abre mão. Ele segura contra o inimigo, mas ele não é o nosso inimigo. E não é também o tirano, o ditador. É uma pessoa diplomática. E se ele vê que a pessoa quer sair, ele abre a mão. Então não depende dele, depende de mim, depende de você. Ficarmos ou não seguros nas suas mãos contra o nosso adversário. Ainda dentro desse pensamento de cuidar de nós, em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, da mesma forma que aquele homem enfermo, machucado, ferido, semi-morto, confiou tranquilamente na mão daquele pessoa que estava socorrendo, o bom samaritano, ele também diz a mim e a você que nós devemos lançar sobre ele todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado. Ele não terá cuidado, ou ele não teve cuidado. No presente, ele tem cuidado. Todos os dias, todos os momentos. E para concluirmos, irmãos, em sétimo lugar, ele deixou suprimento para aquele homem, o bom samaritano. Ele não deixou abandonado.